Olá, Jean, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo feedback que você tem nos dados aqui na plataforma. Isso é fundamental para a gente conseguir melhorar a qualidade do material que nós estamos passando para vocês, porque às vezes os conceitos e tudo que nós passamos fica claro para a gente, mas não está tão claro assim para os alunos, tá? Agora, especificamente em relação às suas considerações, começando por esse primeiro problema que você identificou, que é justamente em relação a questão da moda, que está aqui, né, onde eu coloco que a moda ela é maior, na verdade, o que eu queria que vocês tivessem observado era a posição da moda em relação à média e à mediana. Porque se você reparar, quando nós temos exatamente esse tipo de gráfico, a média e a mediana, ela tende a estar aqui para baixo, né? Ou seja, para o lado esquerdo. E a moda, ela tende a estar aqui para o lado para cima. Se a gente for considerar o eixo X, a moda, ela está sim nos valores maiores, mas em relação ao eixo X. Por isso que houve essa confusão em relação ao maior, porque eu não expliquei de forma mais detalhada o que eu queria dizer em relação à palavra maior. Mas eu já fiz essa alteração lá, ok? E eu excluí a palavra maior para não acontecer maiores problemas, tá bom? Então peço desculpa em relação a essa questão. Bom, o segundo questionamento que você levantou foi em relação às fórmulas que eu apresentei. Segundo você, a fórmula do desvio, a variância e o desvio padrão estão erradas, tá? Nesse caso, eu tenho que discordar um pouco, porque as fórmulas elas estão corretas, tá? O que acontece, que eu entendi qual foi a sua indagação em relação a isso, é que eu simplesmente troquei a posição do Mi do X ou do X barra para o X, certo? E se você for ver na literatura, o que acontece é que normalmente os autores eles fazem essa posição inversa, tá? Mas aqui nós temos a matemática ao nosso favor, que é exatamente as propriedades, como você mesmo falou, pelo fato de nós estarmos trabalhando com tanto a variância e o desvio padrão aqui, né, elevado ao quadrado, ou seja, nós temos a propriedade na matemática que é a comutativa, que ela garante que quando você estiver trabalhando com multiplicações, as ordens dos fatores não vai alterar o produto. E outra, né, como nós estamos levando ao quadrado, no final das contas, tudo vai ficar positivo. Mas eu entendi o que você falou, tá? Vou fazer exatamente essas pontuações, porque como já é meio padrão de seguir esses modelos na literatura, nós continuamos fazendo isso para não acontecer esse problema que você encontrou aí, de às vezes a gente achar que, nossa, será que está certo, será que está errado, tá? Outra questão também que eu gostaria de falar em relação a isso, que eu fiquei um pouco preocupado quando você falou do erro conceitual. Na verdade, não é um erro conceitual. O erro conceitual seria, por exemplo, se eu tivesse esquecido o que foi que eu pensei, de colocar n-1 e tivesse colocado essa fórmula, por exemplo, mostrado para vocês como sendo uma fórmula relacionada à população e não à amostra. Aí nós teríamos efetivamente um erro conceitual. Na matemática, na área de exatas, nós consideramos, em física também em geral, como sendo um erro conceitual quando efetivamente um conceito ele é passado de forma errada, tá? No caso, até para você entender um pouco melhor, o que poderia ser é um erro de notação, ok? Então o que foi feito foi uma notação diferente do que se faz habitualmente em relação à fórmula. Mas eu entendi o que você falou, eu concordo plenamente, tá? Eu deveria ter sim seguido o que normalmente se tem nos livros, ok? Na literatura, que é colocar a média, tanto amostral
como a média populacional, inverter essa ordem, tá? Do que você tinha, para não gerar esse tipo de estresse, tá? Mas desculpa por esses inconvenientes. Eu vou fazer esses ajustes, vou ficar mais atento em relação aos cursos que nós estamos desenvolvendo aqui, tá? E esses feedbacks que você vai dando para a gente é muito importante para estar melhorando, né? A gente ficar mais atento nesses detalhes, porque às vezes para a gente é tão trivial e a gente passa batido, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo feedback e estamos aqui para o que você precisar. Um abraço.